Marcelo, em relação aos candles de entrada, quando o preço está em cima e tem uma retração e viemos em 50% e configura um sinal de entrada, mesmo ele não estando no topo e sim na retração, é válido a entrada. Se a gente está em um movimento de alta, a gente volta na retração de 50% e você tem um sinal de compra, aí sim. Se a gente está descendo e volta, começa a subir, vai nos 50% e tem um sinal de venda, aí sim é um sinal de entrada. A retração é utilizada a favor do movimento que o mercado já tem. Tiago, o que você considera um candle de força? Eu havia explicado no início. Um candle de força é um candle que é um pouco que é mais destacado e maior do que os anteriores. Não necessariamente um candle gigantesco, tá? Então, por exemplo, isso daqui é um candle de força comprador, porque a gente está em um nível de suporte, a gente percebe que tem mais pessoas comprando aqui. Mas você percebe que ele não é um candle igual a esse daqui, que também, por sinal, é um candle de força. Então, um candle de força é um candle que é maior, por exemplo, esse candle verde aqui não é um candle de força. Agora, esse candle verde aqui, ele é maior do que o anterior, realmente se destaca nesse ponto específico do gráfico. Então, isso que é força. Força não é o tamanho, força é o destaque em relação aos candles anteriores que ele teve antes de formar aquele candle. Laet, melhor ponto de entrada hoje no mini dólar e por quê? O melhor ponto de entrada hoje no mini dólar com certeza foram dois na verdade, né? Primeiro, a gente teve duas vezes aqui o jab força, a gente teve candle de força exatamente no pullback de gap. Então isso aqui é uma técnica já batida, muitas pessoas conhecem o pullback de gap, principalmente lá no YouTube, onde tem vários vídeos explicando sobre isso. Né? Então, porque a gente também está no mercado de queda antes, então força vendedora, alvo no fundo. Após isso, esse fundo aqui a gente já sabia que era 50% do dia anterior. Então, isso aqui a gente já sabia que era Fibonacci. A gente já sabia que após isso daqui, a gente só abriria operações de venda se rompesse isso daqui, voltasse e mostrasse mais força, rompendo aquele fundo ali também. Mostrando que a ponta vendedora realmente não está nem aí para esses 50%. Né? Porque a gente está no nível de suporte. 50% é o nível de suporte. Então, eu não quero vender aqui. Só vou vender se esse suporte for rompido e confirmar o rompimento. Show. Então, o segundo ponto de entrada melhor de hoje foi exatamente quando a gente volta nesse suporte dos 50%, começa a mostrar força, vários destaques de força, e a partir disso a gente já sabe que os alvos vão lá para o topo, e tem pessoas que vão fazer parciais lá em cima. Então, muito simples, né? Nada de muito louco, muito difícil. Fibonacci 50%, candle de força, alvo no topo, pullback de gap, candle de força, alvo no fundo. Muito simples. Rainer, num movimento de alta com candles todos verdes, aí aparece um ou dois candles vermelhos, eu os considero como um mini pullback, sim. Mini pullback, quando a gente tem um decréscimo do preço, se a gente está subindo. Principalmente se você quiser operar, por exemplo, 4 passos, que é 4 passos da continuidade, que a gente não precisa realmente ter aquele fundo todo lindo, sabe? Se a gente está em um movimento de alta, ter aquele fundo perfeito. Não, muitas vezes eu só marco só os candles em queda e depois vem com um candle verde de novo, rompendo aqueles topos. Aí a gente já marca 4 passos de alta. Eduardo, hoje o mini índice abriu um gap gigante de 1000 pontos em uma zona de resistência num topo histórico. Não é loucura pensar em compra nessa região utilizando o 4PC. O problema principal com isso, Eduardo, é que o mercado logo na abertura do pregão já teve a oportunidade de romper a mínima do primeiro candle. Então aí a gente já tem um ponto já importante com relação a isso. O próximo candle após a mínima, você percebe aqui no dia de hoje. Se dá um zoom aqui, você vai perceber aqui que esse candle aqui já sobe e engole, no caso formando fundo duplo. Então a gente já tem aí um ponto positivo para o lado comprador. Após isso a gente tem mais um candle de força. Uma tentativa deles, fraqueza, mais uma força. A gente volta e aí vem um candle de força. Então, a gente não está vendendo, a gente não está comprando, Eduardo, em uma resistência, mas a gente está comprando após uma sequência de ataques compradores. E além disso, quando a gente compra aqui, o nosso stop está tão pequeno aqui embaixo que não faz uma real diferença no caso se fosse stopado, porque era um risco muito pequeno em comparação com o possível ganho, que poderia ser muito grande comparado, no caso, com somente o gap de 1000 pontos. Entende? Então, existem alguns
alguns momentos, alguns momentos não, alguns sinais, cara, que você vai estar pensando muito mais no risco do que necessariamente naquela coisa clássica de estar em uma resistência. Você vai pensar, tá, mas e se o negócio realmente dispara para alta, como que aconteceu hoje, né? 700 pontos. Eu estou vendo que está tendo uma sequência de ataques compradores. Eu estou vendo que tem muita força de alta. Eu estou vendo que tem 4PC. Eu estou vendo que a resistência está ficando para trás. Eu estou vendo que abriu um gap de 1000 pontos. E o meu risco está mínimo. Então, muitas vezes você vai pensar, tá, eu vou arriscar isso aqui que não vai fazer muita diferença. E se der errado, por exemplo, comprei e, putz, está no topo histórico e, putz, fui estopado. O que acontece? A gente vende. E já que está no topo histórico, provavelmente vai despencar. Então, na verdade, está com os dois pesos ali e pro lado do comprador pesando muito mais, entendeu? Então, tudo uma questão de você tem que estar analisando e encaixando as pecinhas antes de abrir aquele trade e realmente tem sempre que juntar o máximo possível de informações. Aqui a gente teve vários sinais de candle de força, todas as respostas vendedoras foram mínimas, sempre engolidas na sequência pelo candle comprador. Independente se a gente está em uma resistência histórica, numa zona de resistência, eles tiveram a oportunidade de retroceder o preço, romper os fundos, não romperam, continuaram colocando força compradora e o erro, no caso, o nosso risco de erro estava muito pequeno em comparação à possibilidade de ganho. Seria só no stop gain. Samuel, ao contrário do Sandro, eu seguro muito e o preço acaba voltando. Onde que eu estou errando? Acredito que talvez no seu alvo. Se você, no caso, abrir um trade, definiu o alvo muito longe e o seu stop está ajustadinho perfeito, o que você pode fazer para garantir o lucro na maioria das operações, já que você gosta de segurar o trade por bastante tempo, é na medida do que o mercado for deixando candles a favor do seu trade, digamos, você comprou. Você vê candles de força verde, você vai lá e joga o seu stop ponto de entrada. Então nisso você vai tirar completamente o risco do seu trade e não faz diferença. E aí joga para o stop gain, vai sempre subindo acompanhando aquele preço. No gerenciamento no mini índice, tenho tentado manter uma meta de 100 pontos. Só opero entre meio-dia e meia e 2 horas. Tem uma dica de meta nesse horário. 100 pontos, 150 pontos está ótimo, cara, se você opera só nesse horáriozinho. Eduardo, se eu vejo uma LTA no M1, mas se o mesmo não se observar no M5 ou M15, devo respeitar essa LTA do M1? Provavelmente ela vai ser rompida. E se você está operando essa LTA do M1, pode ser que dê errado. Então, eu aconselharia marcar linhas de tendência no M5 ou no M15. De preferência no M5, se você está operando se você quer encontrar o sinal de forma mais prática e mais rápida. Muitas vezes você marca uma LTA no M15 e ela nem chega lá até o final do dia, né, de tão longe que está. José às vezes leva um stop de 2 ou 3 pontos no mini dólar, só que depois de 15 minutos eu estava certo e cai 7, 8 pontos. Isso porque você pode ter colocado o stop no lugar errado ou você ter entrado, no caso, muito cedo no trade. Você precisa ver o sinal específico que você está entrando para ver se você não precisa, de repente, ajustar o seu stop 1 ou 2 pontos acima daquele topo ou da mínima ou do fundo que você está entrando. Marcos, como analisar o Fibonacci em um gráfico M15 ou um dia? Você sempre vai a favor do movimento. Se o mercado está subindo, por exemplo, aqui no mini índice, M15, né, então subindo, você pegar o Fibonacci aqui de baixo e vai jogar até lá em cima. Você vai ver que a gente já utilizou esse Fibonacci aqui. Então o que você vai fazer é você pegar esse próximo Fibonacci, porque o Fibonacci já bateu nos 50%. E você para de usar quando ele bate nos 50%. Então a gente tem esse próximo nível aqui de suporte. Então, no caso, assim que a gente analisa no M15 e no 1 dia é a mesma coisa. No caso, no 1 dia, você obviamente utilizaria mais dias, né? Porque não dá para fazer um Fibonacci de um único candle. Ivane, em termos de ganho, compensa mais começar operando no mini dólar ou no mini índice? Com certeza no mini dólar, porque o mini dólar é R$10 por ponto. Mas agora, em termos de experiência, em termos de psicológico, em termos de quantidade de contratos e principalmente em termos de análise, compensa muito mais começar pelo mini índice, porque a quantidade o valor por ponto é menor, a oscilação é maior, ou seja, você vai ter muitas mais oportunidades, então você vai ter que fazer muitas outras análises, isso vai treinando já o seu potencial de análise e movimenta muito mais.
Agora, se você está só pelo money, só pelo cash, com certeza vai para o mini dólar, opera 2, 3, 5 contratos, está recém começando. Tá? Carmine, o que você acha da estratégia de reverter o seu trade? Por exemplo, você estava comprado, viu que estava indo para baixo e reverte sua posição. O problema com isso, Carmine, é que a pessoa começa a virar a mão. Isso a gente chama de virar a mão, né? Toda hora ela acaba se acostumando e muitas vezes acaba perdendo dinheiro de forma desnecessária. Ou seja, abriu um trade de compra e andou um pouquinho a favor e depois veio um candle vermelho. Não, acho que não vai dar certo, vou virar a mão rapidinho. Aí vira a mão e fica só pagando corretagem, virando a mão e depois viu que estava certo. Então o que eu recomendo, se você acha que vai ser necessário virar, no caso a mão, virar o trade para o outro lado, que seja com base em uma análise. Seja realmente com base, putz, entrei e logo depois que eu entrei formou um topo duplo. Ah, vou ter que vender, entendeu? Então que seja com base em algo concreto e não apenas em um ou dois candles que foram contra o seu trade inicial.